Boa noite a todos. Obrigado à casa pelo convite, mais uma vez. E dessa vez, primeira vez nós estamos vindo aqui nesse ano. Parabenizar a casa pela ampliação, pela reforma, ficou muito legal. E a toda a equipe, né, que está sempre aqui, eu conheço bastante. E é muito legal o trabalho que vocês desempenham aqui. E eu vou reforçar o convite do nosso irmão João para o estudo. O estudo, meus irmãos, ele é muito importante na doutrina. Ele é basilar na nossa doutrina. Ele é fundamento para que a doutrina realmente realize o seu objetivo. Porque se nós não estudarmos, como teremos condições de raciocinar sobre aquilo que nos é repassado? E exercer em nosso dia a dia a dita fé raciocinada que tanto alardamos. O espírita gosta de dizer que a sua fé é a fé raciocinada que se opõe à fé cega. Mas como fazer isso sem estudar? E quando a casa nos oportuniza um curso, um estudo, no caso aqui 2 horas e meia de estudo, é para que a gente possa realizar no nosso dia a dia o que a doutrina traz como objetivo. Estudo é para quem sabe muito e para quem não sabe nada, porque estudo é fundamental. Não tem essa de eu já sei, não preciso ir lá, ou então eu não vou trabalhar na doutrina. Ah, mas se eu for lá e eu não sei nada, e como é que fica? Não, vem para cá estudar. É fundamental. Meus irmãos, eu vou falar hoje para vocês sobre mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro tem mais de 150 anos. Se fosse só ver uma vez e não precisava aprender mais, por que a gente estaria aqui? E mais, eu vou falar sobre uma passagem que tem mais de 2000 anos. E eu vou falar, e virá outro e falará, e virá outro e falará, até a gente conseguir entender essa mensagem e aplicar. Então, se nós não estudarmos, a doutrina não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é despertar a nossa consciência. Então eu reforço, parabenizo a casa pela iniciativa e reforço o convite de vocês ao estudo. É fundamental. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. E aí que está. Se nós não tivermos compreensão, não buscarmos entender o que o Cristo quis nos dizer com essa linda passagem, nós vamos criar na nossa cabeça pensamentos fantasiosos, totalmente dissociados com o que a doutrina nos ensina. Muito provavelmente de acordo com outras doutrinas, mas não com a nossa. Vocês já devem ter ouvido, eu não quero me perder no horário, vocês já devem ter ouvido, muitas vezes, ou percebido, que algumas vezes quando listam os cristãos, não colocam os espíritas no rol. Lá os cristãos são os ortodoxos, os católicos, os protestantes e pulam os espíritas. Porque a nossa doutrina ela tem divergência em alguns entendimentos com os cristãos, vamos dizer assim, clássicos. Não para entender se está errado ou certa a doutrina de outro, mas aquele que aqui está tem que entender os princípios da doutrina. E mas é a reencarnação, é a comunicação com os espíritos, é muito mais profundo do que isso. Para o Evangelho é muito mais ainda, porque a questão da reencarnação, ela passa por uma questão dogmática dentro das doutrinas clássicas. A comunicação com os espíritos, nós temos a fenomenologia toda para estudar a mediunidade, mas tem uma questão que é basilar. Nós acreditamos que temos participação ativa na nossa evolução. Nós acreditamos, quando lemos o Evangelho, eu digo aqueles evangelhos canônicos, eu digo quando a gente lê o Evangelho, a gente tem a percepção de que nós temos que fazer a nossa parte.
Quando os espíritos de Kardec vão tratar sobre o Evangelho, eles vão dizer, vocês têm que fazer a parte de vocês. Quando vem um expositor aqui fala sobre reforma íntima, é que a gente tem que fazer a nossa parte. E lá no século V, a Igreja Católica, a nossa irmã Igreja Católica, que é muito importante para o cristianismo e tem as suas virtudes, mas ela entendeu que a prevalência da doutrina da graça sobre a participação do espírito no seu desenvolvimento. Ela considerou herege essa maneira de nós pensarmos que nós temos participação ativa na nossa salvação. E prevaleceu a doutrina da graça. Ou seja, nós não temos nada o que fazer, a não ser pela graça de Deus e de Jesus, nós não seremos salvos. O fato é que nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o exemplo a ser seguido, o mais perfeito que aqui esteve. Mas nós entendemos que quando Ele nos fala, o exemplo que Ele nos dá, Ele diz, faz a tua parte. Quando Ele foi curar aquela pessoa que tinha problema de locomoção, né, o paralítico lá que estava no poço de Betsaida, alguma coisa assim, Ele olha para ele e diz, pega a tua maca e anda. Quando vão trazer um outro irmão, eles abrem o teto e o irmão desce, porque estava muito cheio, e desce para ser. Quando aquela senhora com hemorragia chega nele, ela passa um trabalho do caramba para chegar nele e para poder encostar nele. Ou seja, todos eles tiveram que fazer a sua parte. E quando receberam a bênção da cura, o que o Cristo disse da maioria das vezes para eles? A tua fé te curou. Ou seja, teve esforço e participação ativa do irmão na sua salvação, na sua cura. É esse exemplo. Então eu não posso acreditar que é simplesmente pela doutrina da graça, que eu não preciso fazer nada, só esperando a graça de Deus. Está tudo resolvido. Se o Cristo mostra para mim, nos exemplos que Ele me traz, que não, eu tenho que fazer a minha parte. E outra coisa, Ele diz mais, tu podes fazer tudo o que eu faço e muito mais se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, Ele diz para mim ficar parado, Ele diz assim, deixa comigo que eu faço tudo. Não, tu tens condições de fazer. Então, é basilar, para que a gente entenda o tema de hoje, que a gente entenda que nós temos participação ativa na nossa evolução. Eu vou ler o texto, porque eu acho que eu vou me passar bonito no tempo, senão a gente não avança. Quer ver? Ó? Esse é um dos princípios, né? O outro princípio, antes de ler o texto, é que a gente costuma falar, às vezes a gente se engana com isso por uma questão bem atávica nossa. A gente costuma dizer o nosso espírito, como se nós fôssemos um corpo que tem um espírito. Isso é um ato falho nosso. Nós espíritas, isso deve ser um ato falho, porque nós temos que entender que nós somos um espírito que tem um corpo. Isso é fundamental para que nós vamos ouvir hoje. Se nós não entendermos que somos espírito, que temos um corpo, a gente vai entender pouco o que vai estar escrito aqui. Eu vou ler para vocês. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos,
os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Meus irmãos, a primeira coisa que ele vai falar é que a gente não deve se assemelhar aos hipócritas que rezam afetadamente, né, nas sinagogas, nas praças públicas para serem vistos. E vai dizer que quando orar nós devemos entrar no nosso quarto íntimo. Eu peço a vocês para a gente entender isso aqui, buscar uma outra passagem muito bonita também e muito importante do Cristo, que é a conversa dele com a mulher samaritana no poço de Samaria. Uma certa altura dessa conversa, a mulher samaritana pergunta a ele: Senhor, nós samaritanos adoramos a Deus no monte, os judeus no templo. E ela pergunta: aonde será correto adorar a Deus? Adorar é essa comunicação, né? Um dos objetos da oração é a adoração. Aí ele vai responder: vocês têm que entender que Cristo é Espírito. Vocês não entenderam ainda. E que chegará o momento em que vocês entenderão que o correto não é amar nem no monte, nem no templo. É adorar em espírito e verdade. Ou seja, o Cristo diz: não interessa o local. Não que não seja maravilhoso nós estarmos num centro como hoje aqui, com uma egrégora de espíritos fantástica, nos abençoando, nos preparando, nos unindo nessa egrégora. Mas não é fundamental. Ele vai dizer que não é nem no templo, nem no monte. Ele não disse que é na sinagoga, que é no centro espírita. E ele disse mais: quando fores orar, entra no teu quarto íntimo. É claro que ele não está falando de entrar simplesmente num quarto físico. Ele quer que a gente entenda que a gente tem que entrar em introspecção. Fazer aquela análise que Santo Agostinho nos indicou a fazer. Que antes de dormir a gente faça aquela análise como ele fazia quando estava em vida, de ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Para se colocar em verdade, no momento em que ele vai se comunicar com a espiritualidade, que é o momento que ele vai dormir. E aí nós sabemos, nós espíritas, que nós vamos para o mundo, plano espiritual, e lá vamos nos comunicar. Mas antes disso, para que a gente fique em verdade. Faça como diz a música do Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que enfogar os nós, ou seja, eu tenho que me entregar, porque daí eu estarei em verdade. Verdade, sem máscaras, fazendo aquela auto-reflexão, trabalhando a minha reforma íntima e aí sim dispondo de uma maneira ótima para eu entrar no plano espiritual, no sono, e me comunicar. Ele diz que nós temos que estar em verdade e em espírito. Em espírito. Quando eu disse que nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito, é para que a gente entenda o restante que ele vai dizer aqui. Nós somos espíritos que têm um corpo. Ou seja, primeiro eu penso para depois eu falar. O que eu falo é expressão do meu espírito. Isso é ferramenta de expressão, imperfeita. Quer ver? Quantos de nós já não se deparou com uma situação, ou nós mesmos, ou algum conhecido, que diz assim: eu estou sentindo uma coisa, é tão forte, mas eu não consigo explicar o que é. Eu não consigo te falar. E a gente fica perguntando: mas eu não consigo te dizer exatamente o que é. Por quê?
Porque no espírito, o nosso sentimento ele é muito mais complexo que o nosso mecanismo material consegue expressar. A gente não tem capacidade de expressar com fidelidade tudo aquilo que sentimos, porque o que sentimos está na alma. Então, quando nós estamos orando para pedir alguma coisa, que ao pedir obtereis, vocês acham que os espíritos superiores, Jesus, Deus, os santos, que conhecem e que têm acesso ao nosso pensamento, eles estão ouvindo e nos baseando, ou prestando atenção no que nós estamos falando? Ou no que nós estamos sentindo? Ou a gente tem a ilusão de que nós enganamos os espíritos. Olha, eu vou falar aqui uma oração bem bonita, vou até fazer uma cara de triste, começar a chorar, mas aqui eu vou estar pensando que eu quero estrangular aquela pessoa lá, porque ela furou a fila e tal. A gente acha que a gente está enganando. Não, eu estou falando, não, está orando, está movendo a boca. Mas tu está te comunicando é com o espírito, através de espírito que sabe o que tu está pensando. Então tu tem que fazer realmente essa reforma íntima, te fechar no teu corpo e assim. Aí sim, quer falar? Fala. Mas não adianta tu achar que tu está dando uma volta neles, fazendo uma oração bem decoradinha, bem bonita, com cara de triste, e aqui, é aqui que eles estão te olhando. Essa é a comunicação. Por isso que a gente entende aí dessa forma o que Madre Teresa de Calcutá, esse espírito fantástico que passou por aqui, nos disse uma certa vez, contam a história, já devem ter contado aqui para vocês, que ela foi ser entrevistada e o repórter perguntou o que ela falava para Deus, com Deus quando orava. E ela disse assim: eu não falo nada, só escuto. Tá aí, que Deus fala para a senhora? Não, ele não fala nada, só escuta. Essa resposta é de quem entendeu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que ela sabe, tem total consciência que ela não precisa falar para se comunicar com Deus. E ela, em conexão, em verdade, se entregando a Deus, como diz Cristo, como no seu quarto íntimo, como diz a música do Gil, ela está em conexão com os espíritos e eles não precisam falar nada, ela sente as respostas. Não precisa de nada. Não precisa fazer orações, como diz aqui. Não cuideis de pedir muito às vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade da palavra é que serão atendidos. O Cristo já nos falava isso há mais de 2000 anos, já tinha nos falado isso aí. E nós insistimos em achar que é falando, que é pela beleza das palavras, que é pela multiplicidade, como a gente aprendia antes, que a gente tinha que rezar 100 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria para poder ser atendido. E está escrito que não é isso. Ele já nos alertava. Então, até quando a gente vai achar que nós estamos nos comunicando com ele com aquela boca? Nós temos que nos entregar em espírito e verdade. E para fazer isso, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Porque ele sabe o que a gente precisa, antes mesmo de a gente abrir a boca, sim, ele sabe. Porque ele está vendo o que nós estamos pensando. Antes da gente falar, ele sabe. Mas, como fazer para ser atendido? Meus irmãos, se a gente falar em espírito e em verdade, se a gente fizer essa introspecção e nos entregarmos dessa forma, sem as máscaras, né? Entendendo as nossas sombras, mas sem as nossas máscaras, com certeza nós vamos pedir o que realmente necessitamos. Porque nós vamos estar em consciência, em ligação com a autoespiritualidade para entender o nosso objetivo aqui. E pode ter certeza que quando a gente pede as ferramentas, a força para a nossa evolução moral,
Nós temos uma legião de amigos aqui dispostos, preparados para nos auxiliar. Eles só assim, eu só quero que tu faça a tua parte. Eu só quero que tu faça a tua parte. Que tu pegue a tua cadeira e ande. E venha até nós. E a tua fé irá te salvar. Porque tu é capaz. E não é o Alexandre, não são os espíritos superiores, foi o Cristo que disse. E se Ele disse, nós somos capazes. E às vezes a gente pede coisas. E Cristo, mas às vezes não, a gente pede, eu peço, mas não me atende. Nós como pais aqui na Terra, quando os filhos pedem algumas coisas absurdas, a gente... Agora não. Se nós agimos assim, imagina Deus. É uma relação de pai e filho, entenderam? Mas muitas vezes nós pedimos as coisas e Deus nos dá. Só que a gente não quer daquele jeito, né? A gente pede paciência, aí vai lá e Deus nos dá as ferramentas para ter paciência, né? Aquela pessoa top, que vai te ensinar a ter paciência. Mas a gente não quer, a gente quer uma pílula, ou um golezinho de água fluidificada que faz um bem danado, mas não dá paciência em um gole. A gente quer a pílula, chega lá, vou tomar uns passes, paciência vai vir. Não dá. Então tem que ter cuidado com o que a gente pede. A gente pede, como uma criança pede, poxa, eu quero ter a vida de fulano, os bens de fulano. Aí que Deus te dá condições de estudo, oportunidades de trabalho. Ah, mas assim eu não quero, assim eu tenho que fazer minha parte, não é de graça, não é a graça, não. Ele vai te dar. Aquela historinha que ficou bem famosa há pouco tempo, que eu ouvi falar várias vezes, vocês devem ter ouvido, daquele senhor, aquela pessoa que estava, né, em cima do telhado lá, e a água subindo, né, e eles indo se afogar, e os vizinhos foram lá tirar ele, sai desce daí, senhor. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Aí veio lá o jet ski, não, Deus vai me salvar, pode ir embora. Aí veio o bote, não, Deus vai me salvar. Aí veio o helicóptero, não, pode ir embora que Deus vai me salvar. Morreu afogado. Chegou do outro lado, poxa Deus, não é pedir, obtereis, eu pedi, o senhor não foi lá me salvar. Poxa meu filho, eu mandei os vizinhos, mandei o jet ski, mandei o bote, mandei o helicóptero, o senhor queria mais do que... É que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, meus irmãos, a gente tem que pedir sabendo que nós teremos que fazer a nossa parte. E vai dar certo. Porque não é o Alexandre que está falando, eu estou dizendo o que Jesus nos disse. Nós somos capazes, a tua fé te cura. Faz a tua parte. Tu tem força para isso. Tu é capaz. A gente veio aqui para dar certo, pessoal. Não acredite em quem diz o contrário, a gente veio aqui para melhorar, para dar certo. A gente tem essa oportunidade porque Deus e Jesus acreditam em nós. Vocês vão lá e vocês vão conseguir. Se der errado, vamos parar e fazer a análise. O que a gente não está fazendo? Ou o que a gente está pedindo? Muitas vezes a gente pede coisas que vão nos trazer grandes prejuízos. E a espiritualidade que nos ama muito diz, não, segura-me. Dessa vez não, eu já te dei das outras vezes e tu, dessa vez não. Dessa vez aguenta aí que tu vai sem. Assim que funciona. Então, realmente, nós temos que pedir. Mas pedir desta forma. Em espírito e em verdade. Entregues. Conscientes. Aí sim, conectados. De corpo aberto. Né? Entregues como Francisco na frente daquele mosteiro que eles agora sim estou entregue na mão de Deus. Desta forma, a gente irá pedir com consciência as coisas que realmente nós necessitamos e elas serão atendidas. E tem uma legião, repito, aqui de espíritos, de mentores, de anjos da guarda, dispostos a nos auxiliar. Eles estão aqui para isso. Mas a gente, muitas vezes, não percebe, né? E aí vem todos esses amigos, né? Os vizinhos, o jet ski, o bote, o helicóptero, e a gente não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e a gente afunda.
Mas eu pedi e não veio. Tu não viu a oportunidade. Uma delas é o estudo que o nosso irmão convidou vocês. É uma ótima oportunidade para todos. Agradeço a casa pelo espaço, já deu meu horário, né? 8h30. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo convite. A gente coloca à disposição e manda um abraço de todos lá do Núcleo do Estudo Espírita, Casa do Caminho, a vocês. Muito obrigado a todos.